Oi, meu nome é Bruno e hoje eu vou listar os meus 10 filmes favoritos de todos os tempos. Qual o seu filme favorito da vida? Uma pergunta simples com uma resposta clara para a maioria das pessoas, mas sempre que eu me deparei com essa questão, uma outra surgiu. Será que eu tenho um favorito? Tipo, dizer que um filme é o meu favorito parece definitivo demais, porque no decorrer dos anos, essa posição foi ocupada por vários títulos diferentes. Sendo assim, para este top 10 eu selecionei alguns filmes que em algum momento foram muito presentes na minha vida. E, enfim, sabendo disso, vamos começar. Em 10º lugar está o filme See Spot Run, que no Brasil se chama Spot, um Cão da Pesada. Se você assistiu ao primeiro vídeo do canal, primeiramente eu sinto muito, mas enfim, você sabe porque esse filme está aqui. Basicamente, quando eu era criança, eu amava filmes de cachorro e eu assisti vários naquela época, mas Spot, um Cão da Pesada era o meu favorito. A história gira em torno desse cachorro que é um agente do FBI, mas que em certo ponto escapa e acaba entrando na vida desse carteiro que detesta cachorros. Eu devo ter assistido esse filme umas 7 vezes no SBT, mas há mais ou menos uns 5 anos atrás eu o assisti por conta própria. E assim, uma coisa que é meio óbvia com esse tipo de produção é que elas são feitas para serem consumidas por uma certa lente. Então assistir Spot, um Cão da Pesada com mais idade me fez perceber quão tosco eram alguns aspectos da história. Mas ainda assim eu tenho um carinho muito grande por esse filme e deixá-lo de fora desse top 10 não pareceu certo. E é basicamente por isso que ele está aqui. Em 9º lugar está o filme Angels and Demons, que no Brasil se chama Anjos e Demônios. Sendo sincero, eu não estava muito seguro em incluir esse filme na lista. Eu gosto muito de Anjos e Demônios, mas eu não tinha certeza se eu gostava tanto a ponto de considerá-lo um dos meus 10 filmes favoritos. Mas fato é que eu já o assisti pelo menos umas 5 vezes e ele está aqui representando um segmento que eu adoro, conspirações. Eu adoro a história que brinca bastante com a mitologia dos Illuminates, pela qual eu sou fascinado, e tipo, o filme tem uma narrativa muito envolvente onde você se pega completamente envolvido no mistério. Anjos e Demônios é o filme do meio da trilogia da qual o Código da Vinci e Inferno fazem parte, mas pra mim ele é o melhor disparado. Agora, eu diria que esse filme fez parte de um momento bem específico da minha vida, mas pro bem ou pro mal, ele me marcou o suficiente pra estar aqui. Em 8º lugar está o filme Lord of the Rings, The Return of the King, que no Brasil se chama O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Assim, até uns 2 anos atrás eu tinha O Retorno do Rei como o meu filme favorito de O Senhor dos Anéis, e isso estava praticamente solidificado. Mas depois de assistir as versões estendidas pela primeira vez, ficou claro que eu não sei qual dos 3 eu gosto mais. Quando dizem que O Senhor dos Anéis é a melhor trilogia de todos os tempos, eu não consigo discordar, porque realmente todos os filmes são ótimos. Tanto é que esses são alguns dos poucos filmes que eu faço questão de ter na minha coleção. Mas assim, hoje o Retorno do Rei está aqui apenas para ilustrar o meu amor por essa franquia, porque na real poderia ser qualquer um deles. Em 7º lugar está o filme New York Minute, que no Brasil se chama No Pique de Nova York. Quando eu disse que definir um favorito parecia definitivo demais, eu tava pensando em No Pique de Nova York, porque por muito tempo esse era o filme da minha vida. Até uns 7 anos atrás ele estaria ocupando essa posição, mas aqui temos a mesma situação de Spot, um Cão da Pesada. Tipo, na última vez que eu revi esse filme, eu senti que eu precisei suspender a minha descrença várias vezes para conseguir embarcar na história. Que, como o título sugere, é sobre o ritmo frenético de Nova York, onde esse que é o último filme das gêmeas Olsen se passa. Eu ainda gosto muito de No Pique de Nova York, mas eu confesso que eu tenho um pouco de medo de reassisti-lo hoje, porque eu acho que não envelheceu muito bem. Mas pelas boas memórias que eu tenho com esse filme, ele mais do que merece estar aqui. Em 6º lugar está o filme Mean Girls, que no Brasil se chama Meninas Malvadas. Eu sei que é um mega clichê ter esse filme como favorito, porque se existisse mesmo um kit gay, ele com certeza faria parte dele, mas fazer o que, né? Contra os fatos não há argumentos. Eu amo Meninas Malvadas. Mas eu diria que Meninas Malvadas é só a ponta do iceberg, porque hoje eu sou obcecado pela Tina Fey e assisto tudo que ela faz. E nesse sentido, o roteiro desse filme é uma das coisas mais geniais que ela já fez, porque eu não consigo lembrar agora de um outro filme com tantas frases icônicas. De tempos em tempos eu revejo Meninas Malvadas, mas pelo menos uma vez na semana eu esbarro numa cena do filme pela internet afora, o que sempre melhora o meu dia. Então, se gostar de Meninas Malvadas é um clichê, eu assumo esse clichê com muita tranquilidade. Em 5º lugar está o filme Call Me By Your Name, que no Brasil se chama Me Chame Pelo
seu nome. E em meio a tanto filme bagaceiro e comercial, precisa ter pelo menos um sério. Afinal, eu não sou obrigada a ser cult, mas eu gosto de ser de vez em quando. E considerando o quanto eu já falei sobre Call Me By Your Name aqui no canal, era meio óbvio que ele iria dar as caras aqui em algum momento. Mas apesar de ser aclamado pela crítica, muita gente não gosta desse filme, seja por causa do seu ritmo lento ou pela forma como termina. Agora, eu super entendo quem acha o filme chato, porque de fato não é um filme que vai agradar todo mundo. Mas quem diz que o filme é ruim por causa do final, simplesmente não entendeu o que assistiu, porque eu vou morrer defendendo que o final desse filme é excelente. Mas enfim, eu posso dizer que Call Me By Your Name tinha tudo pra me decepcionar, porque eu criei muitas expectativas antes de assistir, mas ao invés disso ele apenas se tornou um dos meus filmes favoritos da vida. Em quarto lugar está o filme The Matrix, que no Brasil se chama Matrix. Esse é um filme que eu cresci assistindo no SBT sem entender quase nada, mas uma vez que eu assisti com mais maturidade, eu fiquei fascinado. A princípio, o grande atrativo de Matrix eram seus efeitos especiais, tipo, eu até lembro das chamadas dizendo o quão revolucionário ele era nesse sentido, mas Matrix é muito mais do que só visual e toda vez que eu reassisto essa história, eu pego ou entendo uma informação que tinha passado batido antes, que sem dúvidas torna a experiência de revisitar esse universo mais interessante. Agora, eu obviamente escolhi o primeiro pra estar aqui porque eu acho que não existe alguém que discorde que ele é o melhor dos quatro. Sério, ele é tão bom que você pode assisti-lo isolado, que talvez seja até melhor, porque as sequências são um pouco duvidosas. Mas, independentemente de qualquer coisa, eu amo essa franquia. Em terceiro lugar está o filme High School Musical 3, Senior Year, que no Brasil se chama High School Musical 3, Ano da Formatura. Um fato que vale a pena mencionar é que a pausa que eu dei no meu canal ano passado foi causada por High School Musical. Basicamente, eu tava trabalhando num top 10 das minhas músicas favoritas da franquia, mas eu não consegui chegar num consenso. E de tanto tentar chegar numa seleção, eu acabei ficando cansado do processo a ponto de precisar fazer uma pausa, que acabou durando uns 4, 5 meses. Mas um outro fato, no caso sobre o terceiro filme em particular, é que esse é o filme que eu mais assisti até hoje. E não, eu não tô falando de 10, 15 vezes. Eu assisti High School Musical 3 pelo menos umas 150 vezes. Tudo bem que a maioria foi na época que eu era babá, onde eu assistia praticamente todos os dias. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que eu fui obrigado a assisti-lo tantas vezes. Afinal, era eu quem colocava os filmes. E nesse sentido de tanto usar o meu DVD, ele acabou estragando, né? Porque, enfim, eu usei bastante. Mas como eu gosto tanto de High School Musical 3, eu obviamente o substituí e agora eu tenho ele em Blu-ray, né? Que no caso é a versão estendida. Que a propósito eu nunca tinha assistido antes de comprar o Blu-ray. Agora, falando sobre a franquia, High School Musical me conquistou de vez no segundo, mas quando o terceiro saiu, imediatamente se tornou meu favorito. E é isso, eu amo essa trilogia, mas High School Musical 3 é tudo pra mim. E quem sabe um dia eu volte a tentar fazer aquele top 10 que eu mencionei lá atrás. Em segundo lugar está o filme Shrek 2, que no Brasil se chama Shrek 2. Sequências são complicadas e, tipo, quando são feitas pelo motivo errado, podem estragar algo que a princípio era especial. Mas, felizmente, não foi o caso com Shrek, que na minha opinião, e eu acredito que a maioria concorda, entregou um segundo filme ainda melhor que o primeiro. Sério, pra mim esse filme não tem defeitos, ele é perfeito do início ao fim. E assim, Shrek é um ótimo exemplo de animação que pode ser apreciada tanto por crianças quanto por adultos, porque consegue entreter muito bem os dois públicos. Agora, eu sinto que a franquia em si ficou um pouco diluída com algumas extensões, mas Shrek 2 já é um clássico e eu amo demais esse filme. Em primeiro lugar está o filme Harry Potter and the Secret Chamber, que no Brasil se chama Harry Potter e a Câmara Secreta. Se ainda não tá claro, esse top 10 não é igual aos outros. Tipo, o posicionamento dos filmes é simbólico, então não é porque eu coloquei Harry Potter e a Câmara Secreta aqui que eu prefiro aos demais. Dito isso, Harry Potter é a minha franquia cinematográfica favorita e se alguém precisa estar nessa posição, que seja esse filme. E já falando sobre esse filme em questão, foi a Câmara Secreta que me fez embarcar de vez nesse universo, porque a princípio eu não fiquei muito impressionado com a Pedra Filosofal. Mas quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu fiquei apaixonado e ele imediatamente se tornou meu filme favorito naquela época. E assim, apesar de gostar muito de outros que vieram depois, nenhum conseguiu superar o 2, que pra mim é o mais mágico dos 8. Então eu posso não ser capaz de definir o meu filme favorito de todos os tempos, mas em se tratando de Harry Potter, não há dúvidas de que a Câmara Secreta é o que eu mais gosto. Mas é isso, gente. Eu sabia que eu não ia conseguir definir o meu filme favorito nesse
nesse top 10, mas eu quis fazer esse vídeo para enaltecer algumas produções que me marcaram. Agora, fique à vontade para responder a questão inicial nos comentários. Se você for capaz, claro, né? Porque eu certamente não fui. Mas seja como for, eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.